eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Essa manhã eu quero ler com os irmãos e as irmãs, com você que nos acompanha através das mídias sociais, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, os versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu gostaria de conversar com você nessa manhã, ainda sobre a igreja. A última palavra que nós tivemos nesse capítulo, no capítulo 2, em que nós lemos versículos de 1 a 10, falamos da igreja como uma construção, como diz aqui os versículos de 4 a 8, em que Pedro fala de uma edificação espiritual, que a igreja é casa espiritual e que ela está fundada em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental. Abordamos esse texto. Agora eu quero continuar falando sobre a igreja, que é essa continuidade que Pedro traz nesse texto. E ao falar da igreja, ele fala da igreja como uma comunidade exclusiva, como um povo exclusivo e um povo missionário, um povo que tem um compromisso. Então, seria uma exclusividade que demanda uma responsabilidade que recai sobre o povo de Deus. E está claro nesses dois versos. Lembrando que Pedro está escrevendo essa carta para a igreja que está sofrendo uma perseguição dura do Império Romano. Uma igreja que está saindo das cidades próximas a Roma e se refugiando lá onde hoje é a atual Turquia, não é? Na Ásia Menor, buscando retomar as suas vidas e manter a sua fé em Jesus Cristo, construindo uma relação de vida a partir da fé em Cristo e também enfrentando grandes prejuízos e grandes desafios por conta da fé. E Paulo, como pastor, escreve para essas igrejas que estão na Ásia Menor para ajudá-los a lidar com as lutas, com as dificuldades que estão enfrentando e animá-los à fé. E aqui, quando ele fala da igreja, ele fala da exclusividade. Veja o versículo 9, ele fala: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está usando uma leitura, uma linguagem que toda ela é do Antigo Testamento. Essa noção de raça eleita, de sacerdócio, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, tem a ver com aquilo que Deus falara e explicitara e construíra na história do povo de Israel. Pedro está dizendo a essas igrejas, a essas famílias, que eles são povo eleito, povo que é nação santa, povo que é sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja o versículo 10. Vós, ele vai dizer, versículo 10, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, Pedro está dizendo a vocês que estão em Jesus Cristo, a vocês que estão vivenciando, caminhando na fé, no nosso Salvador, no Cristo ressurreto, vocês
sim, são povo de Deus. Vocês que antes não estavam contados entre o povo de Deus, mas agora, pela fé em Jesus Cristo, vocês são povo de Deus. Pedro está assumindo aqueles cristãos como uma continuidade do povo de Israel, agora é povo de Deus. A igreja é povo de Deus. E quando ele fala de que sois raça eleita, como povo, é um povo escolhido, separado, eleito pelo próprio Deus. Isso está lá no primeiro versículo dessa carta. Pedro começa falando para aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus, foram chamados segundo a escolha de Deus. Ou seja, Pedro está dando a eles uma identidade. Eles pertencem àqueles que os escolheu. Eles não estão inseridos por conta própria nesse povo, não. Eles foram eleitos, foram chamados, assim como você e eu somos raça eleita, sacerdócio real. Pertencemos ao rei que nos estabelece como seus sacerdotes. Qual é a função sacerdotal? Que não seja conduzir as pessoas a Deus. Esse é uma das grandes funções do sacerdote. Fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. A igreja tem esta exclusiva responsabilidade, porque é de Deus, e Deus o tornou sacerdote real, então a igreja é povo sacerdotal, e também nação santa, separada no mundo para Deus. Essa ideia precisa ficar muito clara a nós, povo de Deus, a nós, igreja. Jesus vai dizer, orando pela igreja, pelos seus discípulos, ele fala: não os peças que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus tem essa compreensão e esse entendimento de que aqueles que o Pai lhe deu são dele e vão permanecer no mundo até o dia em que o Senhor os chamar para a nova Jerusalém, mas enquanto estão no mundo, vivem no mundo para Deus, são separados para Deus. Então a igreja não pertence a si mesma, ela não pertence ao mundo, ela não pertence à cultura, ela pertence a Deus, porque é um povo santo, é um povo separado, é um povo escolhido, é um povo chamado para Deus. E isto é algo extraordinário, porque não provém de nós, foi o próprio Deus que nos deu essa condição. E tem uma outra conotação de sermos nação santa, que aqui nós estamos da posição, em Deus nós somos separados para Deus, mas também tem essa conotação de buscar viver para Deus, não viver de acordo com os valores e padrões do mundo, mas viver a partir do caráter de Deus, baseado nos princípios e nos valores da palavra de Deus, uma novidade de vida em Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo a esses cristãos que estão em crise, que estão em luta, que estão sendo açodados, que estão sendo espremidos, apertados, e a revelarem esta exclusividade como povo de Deus, que são a marca de Deus no mundo, que são a esperança, que são a luz de Deus para o mundo. É o evangelho na vida dos cristãos, é o evangelho na vida da igreja que aponta, que revela a presença de Deus no mundo, é a igreja. Por isso que Pedro está trazendo à memória, à mente, ao coração daqueles cristãos que estão em aperto, daquela crise de grande dificuldade. Eles estão dizendo: vocês são exclusivos, vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês não estão nas mãos do Império Romano, vocês não estão nas mãos da cultura, vocês é povo de Deus. Isto é algo extraordinário. E ele vai dizer: povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, Deus comprou-nos para Ele. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, mas também nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus pagou o alto preço na cruz do Calvário por você e por mim. Deus
nos comprou, Deus nos redimiu, Deus enviou seu Filho amado para que na cruz Ele resgatasse aqueles a quem Deus pertence. Agora, se temos esse sentido de exclusividade, temos também um compromisso missionário, de responsabilidade. E aqui eu queria, antes de ir para o segundo ponto, rapidamente, eu coloquei no boletim uma frase, no Pare e Pense, uma frase de um missiólogo, Charles Van Engen. Esse missiólogo é um holandês que foi missionário, filho de pastor, foi missionário no México e depois foi estudar nos Estados Unidos e retornou e viveu 25 anos como missionário, pastor no México. E hoje ele é um dos professores da Escola de Teologia Fuller, que trabalha com o crescimento da igreja. E ele escreveu um livro chamado Povo Missionário, Povo de Deus. E nesse livro ele coloca uma frase que é bem importante e oportuna para esse momento. Ele diz que a vontade de Deus é que homens e mulheres perdidos sejam encontrados reconciliados com Cristo, tornando-se membros responsáveis na igreja de Cristo Jesus. Ele está dizendo que a vontade de Deus é que homens e mulheres perdidos sejam encontrados, reconciliados em Cristo, tornando-se membros responsáveis da igreja de Cristo Jesus. Pedro está escrevendo esta carta para aqueles cristãos que talvez estão sentindo-se meio perdidos, deslocados, meio fora do contexto, porque eles estão sendo açoitados de todos os modos. Ele está dizendo: vocês é povo de Deus, são povo de Deus, e vocês são chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está fazendo lembrar a esses cristãos, nesse tempo de crise, nesse tempo de grande instabilidade na vida daquelas igrejas, que eles são chamados para desfrutar de uma relação especial com Deus, mas também com uma grande responsabilidade de proclamar, de anunciar as virtudes do caráter de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma verdade que perpassa toda a revelação bíblica. Deus é um Deus em missão. Deus está em missão. Deus é o Deus de Adão, que fez Adão. Deus é o Deus de Abel. Deus é o Deus de Noé. Deus é o Deus de Abraão, de Moisés, de Davi. Deus é o Deus que chama, que escolhe, que atrai para si, que chama para caminhar com Ele, para fazer história com Ele. Deus é o Deus que age na história da humanidade para atuar de modo específico, exclusivo, na vida daqueles a quem Ele escolhe, a quem Ele chama, para através deles fazer a história dEle na história humana. Isto é a igreja. A igreja é continuidade dessa ação de Deus no mundo. Aí você pergunta, como que Noé denotou, proclamou as virtudes de Deus? Construindo uma arca. E Abraão, obedecendo ao mandato de Deus. E Moisés, liderando o povo de Deus. E Davi, dando identidade ao povo como povo de Deus. Eu não sei você, mas estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo solapada. Batem para valer na igreja, na instituição. Essa semana tivemos aí uma frase que surgiu em vários jornais, em várias mídias eletrônicas, dizendo que a igreja está no banco dos réus. Nunca. Isto é somenos. A igreja está nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos do Senhor. A igreja não está fechada. A igreja não está alienada. A igreja está conectada. A igreja está viva. A igreja é presente. A igreja está superando, enfrentando esses tempos de adversidade, de contrariedades, porque ela está nas mãos do Senhor. E nessa manhã eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã,
a sua vida, a sua família, o seu futuro estão nas mãos do Senhor. Você é de Deus, povo de Deus. Nesses tempos tão diferentes, tão difíceis, tão complexos, tantas vozes, a voz que deve ecoar dentro do teu peito, do teu coração, na tua alma, é essa palavra de Deus que diz: você me pertence, você é meu, você está nas minhas mãos. Você não está nas mãos dos políticos, nas mãos dos juízes. A igreja não está nas mãos de nenhuma força humana, ela está nas mãos de Deus, e é nessas mãos poderosas, amorosas, sustentadoras de Deus que nós existimos, que nós avançamos pela fé e com a responsabilidade de proclamarmos as virtudes de Deus. A palavra grega para a virtude de Deus, a palavra é arete, e não é propriamente falar do caráter de Deus tão somente, mas falar das proezas de Deus. A igreja, como povo de Deus, ela é chamada para anunciar, para proclamar, para abrir a boca, para, com toda a disposição, a pleno pulmão, dizer que o Senhor é Deus, e que o Senhor que é Deus, Ele age e Ele interfere, e Ele intervém na história. E aí, com toda a intrepidez, abrirmos a boca e dizermos que Deus está agindo sobrenaturalmente na história do seu povo, e através do seu povo, na história da humanidade. Esta é a responsabilidade minha e tua. Essa é a responsabilidade nossa quanto família do povo de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Nesses tempos de crise, nesses tempos de afronta, nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de tantas situações tão adversas, é tempo da igreja abrir a boca e proclamar que só o Senhor salva, e quem salva é só Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu fico pensando que nesses arranha-céus dessa cidade, nas periferias da cidade, nas ruas dessa cidade, há um povo de Deus que ainda não ouviu a voz do Senhor. Nesses tempos de pandemia, em que as famílias estão talvez sendo solapadas pela morte, pela dor, pela doença, pela enfermidade, pelo medo, pelo desemprego, nesses tempos de tantas instabilidades políticas, sociais, econômicas, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, ao meu vizinho, ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, ao que me cerca, ao que me rodeia, aonde quer que eu vá, eu sou chamado, eu sou comissionado pela missão de Deus a falar das virtudes e do poder ativo desse Deus na história do ser humano, porque para isso que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero deixar essa palavra muito rápida ao seu coração nesta manhã, porque, meu irmão, minha irmã, nós somos um povo comissionado por Deus. Deus moveu a sua história, Deus transformou a sua história, Deus transformou a nossa história para fazermos história para Ele, nele, no poder do Espírito que é dele, corajosamente, sem temor, sem covardia, mas com o coração cheio de alegria e de paz. Eu sou de um tempo em que o Brasil, nasci na década de 60, e a minha infância e adolescência passei numa região rural do norte do Paraná, e estava falando recentemente com um colega que passamos por muitas crises. O Brasil era completamente diferente. Minha família é muito pobre, passamos muitos apertos financeiros. Os meus pais, para educarem os seus 11 filhos, enfrentaram muitos desafios, como era muito próprio do Brasil rural. Nossas famílias, minha família veio de Minas e São Paulo pela colheita do café, para laborar no café. E uma coisa bonita na igreja que a gente vivenciou desde a infância era o cuidado, a solidariedade, esse olhar cuidadoso, atento para as necessidades das pessoas. E isto atraía os vizinhos, atraía os parentes, porque esse olhar de atenção, esse olhar de misericórdia, de amor, de cuidado em tempos de crise, em tempos de dificuldades, revela, denota o amor protetor e cuidadoso de Deus com o seu povo. E nós somos
daqueles que imprimem o caráter de Deus nas nossas ações, nas nossas atividades. Então é muito comum ao povo de Deus ser misericordioso. A Bíblia, quando fala que nós devemos dar, a Bíblia fala que nós devemos dar medida recalcada e bem farta, com abundância. Só um exemplo, um lampejo que me veio à mente agora da minha infância. Me lembro de criança chegando em casa com um pote vazio, querendo um pouco de açúcar, um pouco de sal, um pouco de alimento, e minha mãe pegava e enchia e apertava, e apertava, e apertava. É próprio. Ou seja, meu irmão, nesses tempos de tantas dificuldades, a Igreja de Deus é chamada a olhar com muito cuidado, demonstrando a misericórdia cristã, o poder de Deus, a abundância que Deus tem, a fartura de Deus que é derramada na nossa vida, na nossa família, para repartir, para abençoar, para contribuir, para amenizar a dor, para amenizar a tragédia, a dificuldade que abate sobre o outro. Quer uma simples oração ao telefone, quer arrumar um emprego para quem está desempregado, quer acolher dentro de casa aqueles que precisam. Ou seja, há tantas formas tão bacanas e bonitas e necessárias nesses tempos de fazer, denotar o caráter poderoso desse Deus e a ação desse Deus que age nesses tempos através da igreja, através de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, te louvamos porque o Senhor nos chama nos tira, Senhor, das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Te louvamos, ó Deus, porque nós pertencemos ao Senhor, Deus da nossa vida, que nos comprou com alto preço na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chama para desfrutarmos dessa experiência profunda da Tua graça em nós, que opera eficazmente em nós, que nos abraça, nos acolhe, nos sustenta, nos ama e nos impulsiona para o mundo, para vivermos para o Senhor no mundo, revelando o Teu poder, o Teu caráter, as maravilhas que o Senhor faz. Ó Deus bendito, nesta manhã nós reconhecemos que queremos de verdade vivermos para o Senhor e revelarmos a grandiosidade do Teu ser e o Teu poder e os Teus atos salvíficos ao nosso favor. Ó Deus, dá-nos ousadia, dá-nos encorajamento, dá-nos, ó Deus, a capacidade de sairmos de nós mesmos e sermos sal e luz nesses tempos tão difíceis. Vivemos assim, oramos assim, em nome de Jesus. Amém.